Olá, amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos ao JB Movies. Eu sou o Juan e hoje eu vou falar sobre como o Sergio Leone desenvolve seus personagens. Mas para falar sobre o Sergio Leone, primeiro a gente precisa conhecer ele. Então, quem foi Sergio Leone? Sergio Leone foi um diretor italiano que dirigiu, na verdade, apenas 7 filmes, mas ainda assim foi o suficiente para botar o nome dele na lista de grandes diretores da história do cinema, já que ele nunca fez um filme ruim. Apesar dele ter se focado única e exclusivamente no faroeste, isso também acabou sendo um ponto positivo, porque ele popularizou e ajudou a alavancar o movimento do subgênero faroeste spaghetti. Caso você não tenha ouvido falar nesse termo ainda, faroeste spaghetti, ele é nada mais nada menos que filmes de faroeste produzidos na Itália. Aí você, jovem gafanhoto, deve estar pensando, mas ué, qual que é a diferença de um filme de faroeste feito na Itália ou em qualquer outro lugar? Faroeste é faroeste. Bom, sim, faroeste é faroeste. Só que o faroeste é o típico gênero americano, foi o primeiro grande gênero deles, criado por eles, tinha uma forte, foi o mais popular, era tipo os filmes de herói hoje em dia, sabe? Dominava o cinema americano, afinal retratava grande parte da história deles, em sua maioria, aqueles clichês, às vezes vilanizando os índios justamente, essa coisa. E quando veio essas produções italianas de faroeste, que eram tão boas quanto as americanas, só que muitas vezes indo para uma pegada mais diferente, eles foram por muito tempo julgados pelos americanos, mas com o tempo foi ganhando respeito e admiração por todos os amantes da sétima arte. Depois dessa rápida aulinha de história aí sobre como surgiu o faroeste spaghetti, vamos falar de fato sobre o Sergio Leone e sobre seus filmes, mas no vídeo de hoje, mais especificamente sobre como ele constrói os seus personagens, que sempre são inesquecíveis independentemente do filme que você assista. Ao falar de faroeste, nos filmes de faroeste, provavelmente algumas coisas já vêm rapidamente à sua cabeça. Planos abertos de belos desertos, duelos, muitos tiros, personagens emblemáticos e, é claro, a trilha do Ennio Morricone. E ninguém jamais conseguiu unir todas essas coisas melhor que Sergio Leone. E a construção dos personagens depende justamente dessas habilidades dele, porque ele tem várias características, planos longos, a montagem dinâmica de acordo com a cena, marcar os personagens com uma música. Ele traçou uma parceria muito marcante com o Ennio Morricone, que é um dos grandes compositores da história do cinema, como eu já falei algumas vezes aqui, e isso ajuda muito para você identificar o personagem. O que o Sergio Leone geralmente faz logo no começo dos seus filmes é uma característica que se repete quando você assiste os filmes dele. Primeiro, o mistério. Apesar dele ter se focado em filmes de faroeste, todos os filmes dele têm pelo menos alguma uma pegada de suspense. Um clima, você não entende muito bem quem é o personagem, ou ele demora para mostrar. No caso do famoso Pistoleiro Sem Nome, do Clint Eastwood, em todos os 3 filmes, geralmente a primeira aparição dele é de costas ou com o chapéu cobrindo. Você tarda a ver o rosto daquele personagem, daquela figura que você não conhece, não sabe o nome, não sabe o que quer, não sabe o que está fazendo. E esse mistério te causa um instigamento, você fica curioso e isso te prende atenção. Essa era uma estratégia que o Sergio Leone traçou por várias e várias vezes. Essa calma para mostrar as informações te deixa atento no filme para prestar atenção em todos os detalhes. Afinal, o ser humano é naturalmente curioso e quer descobrir o que ele está vendo. A gente gosta de entender as coisas. E ele faz isso não só com os personagens, mas também com as histórias dele. Quando você começa a assistir os filmes, demora um pouquinho para você entender exatamente a história que você está vendo. Geralmente ele vai com várias coisas e isso é muito interessante porque, além de te deixar o tempo todo engajado e curioso com o que vai acontecer, ele também te surpreende porque ele vai traçando várias reviravoltas que te ajuda a entender para que rumo aquela história está indo. E no final você entender exatamente o que aconteceu. O que eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar disso é Era Uma Vez no Oeste, que é um dos grandes filmes dele, que durante grande parte da trama você não sabe o que aqueles personagens querem, você não sabe para onde eles estão indo. Acontecem várias coisas, quando você acha que está acontecendo algo, ele vai e muda e você vê que não. Aí quando você acha que entendeu o personagem, ele vai e mostra que esse personagem na verdade está sendo
Eu não vou dar spoiler, mas enfim, você vai se surpreendendo, ele vai mudando o tempo todo o rumo daquela história, mas no final você entende tudo o que aconteceu, como aquilo se organizou. São roteiros muito bem escritos e sem diálogos expositivos, que é uma coisa que tem me incomodado bastante nos filmes de ultimamente, que não tem acontecido tanto essa questão de mostrar a história e sim de contar a história. Sergio Leone não contava o que estava acontecendo, ele mostrava. Ele não precisava botar o personagem dele falando o que ele queria. Não, ele mostra o personagem chegando ao que ele quer. E isso você entende a jornada, e essa é uma maneira de te manter sempre curioso com o personagem, e quando você fica curioso, você presta atenção e acaba se apegando a ele, porque você quer descobrir mais o tempo todo, você não enjoa daquilo que você está vendo. E nisso a gente chega em outra característica dele, né? Como eu falei, ele não gostava muito dessas questões de diálogos. Então outra coisa que você pode reparar nos filmes dele é a falta de diálogos. O Sergio Leone era muito bom em lidar com o silêncio. Não só porque seus personagens não são de falar muito, mas porque a marca principal dos faroestes, que geralmente as pessoas se lembram, são os duelos. E não tem nada mais tenso que o silêncio nos duelos. Dá uma olhada em algumas das cenas aí que ele constrói. Lógico que tem sim alguns sons diegéticos ali em volta, que são sons que os personagens também ouvem, além da trilha sonora. E isso auxilia a te manter preso também, porque se fosse só assim, sem som nenhum fica chato. Então ele coloca algumas coisas, mas o silêncio entre os dois, a falta de conversa, aquela morbidade que vai se formando, e geralmente ele também vai fechando os planos cada vez mais, focando no olhar dos personagens, vai te deixando tenso, ele vai fechando, vai ficando claustrofóbico. E aquele silêncio, geralmente tem a musiquinha do Ennio Morricone crescente, e os cortes vão ficando cada vez mais rápidos, você vai ficando assim acelerado, e isso vai ficando tenso, e pá! A ação acontece. E ele te prende, você fica preso nisso e você sente exatamente tudo que ele quer que você sinta. Ele era muito bom te manipulando nessa forma e te mantendo sempre intrigado e preso em suas histórias. O que sempre causa um impacto muito maior do que quando você está assistindo distraído. O Sergio Leone te obriga a assistir prestando atenção graças à sua construção, ao seu suspense na hora de apresentar e desenvolver os seus personagens ao decorrer da trama. Então, você aí que curte faroeste, curte suspense, principalmente curte um filme bom, veja os filmes do Sergio Leone e você vai ter realmente uma aula de como montar seus personagens, como manter o público ativo durante o seu filme, sem perder a atenção, sem perder engajamento. Ele é um verdadeiro mestre disso, mas você aí que já viu os filmes dele, comenta aí o que você achou, se você ficou lembrando dos personagens, se você já conhecia, porque o personagem do Clint Eastwood, né, o Pistoleiro Sem Nome, é muito conhecido até por pessoas que nem sequer assistiram os filmes, de tão marcante que ele é, a imagem que o Sergio Leone consegue criar desses heróis do faroeste, que nem sempre são heróis. Essa é uma outra coisa, uma outra característica interessante do Sergio Leone, que é uma certa ruptura do gênero típico faroeste americano, que é os personagens dele não são heróis, são anti-heróis. Hoje em dia tá um certo clichê essa questão do anti-herói, tá saindo um monte de filme aí que tem essas temáticas, mas pra época isso não era comum. Mas quando você assiste os filmes do Sergio Leone, você vê que o seu protagonista, ele não é de todo bom e não é de todo mal. Ele é um ser humano comum. Ele toma atitudes que você não concorda e toma atitudes que você concorda, mas o mistério que ele cria neles faz com que você ainda assim consiga simpatizar e se importar com eles, por mais que em alguns momentos eles tomem atitudes que você mesmo não concorde. Isso é um mérito de uma boa direção, um bom roteiro e uma boa condução dessa história. Estou acrescentando agora aqui no finalzinho outra característica que eu esqueci de mencionar, que é o esperar até o último segundo para mostrar alguma coisa importante. Essa era uma característica do Sergio Leone, que ele, como eu disse, ele realmente tinha muita calma para construir as cenas. Não que os filmes sejam lentos, ele sabe dosar muito bem, mas ele cria essa atmosfera, vai acontecendo as coisas e aí você não entende muito bem, e aí no último momento, pá, ele revela um detalhe importante que você não sabia, e isso te surpreende e tira uma reação mais impactante, mais forte do espectador. E outra coisa que ele sabia fazer muito bem. Para citar um pouco dessa habilidade do Sergio Leone em lidar com o silêncio, eu vou ser obrigado a falar da abertura de Era Uma Vez no Oeste, que leva 15 minutos praticamente sem diálogo algum. E como ele constrói isso sem que fique chato para o telespectador? Usando também os sons externos, mas com o suspense. Aparecem 3 caras, que logo de cara você entende justamente como eles são, justamente por conta dessa construção lenta. Mesmo sem dizer nada,
ele coloca os personagens em situações que dizem muito sobre eles. Tanto sobre ficar parado numa goteira sem se mover e tomando água no final, para mostrar que esse cara é turrão e chato ao ponto de que ele não se move nem por conta de algo que está incomodando ele vai ficar ali aguentando isso. Ou seja, o outro que mesmo sendo incomodado por uma mosca também se recusa a se mover e fica... e não tira a mosca. Ou o outro que aguenta esperar algo que nunca chega, né? No caso, um trem, num sol escaldante. E aí, nesses 15 minutos... olha só quanta coisa você já sabe. Você entende a personalidade desses caras, você entende que algo importante vai acontecer porque eles estão esperando em situações incômodas, mas eles se mantêm firmes ali. E aí, quando o trem finalmente chega, não acontece nada. Até que... o Ennio Morricone nos premia com essa trilha sonora, que eu já disse, né, o Sergio Leone gostava de marcar os seus personagens com trilha sonora, e aí sim nós temos o nosso protagonista apresentado de forma brilhante e sem diálogos. Esse é o melhor exemplo de como funcionava a construção, a apresentação de personagens do Sergio Leone e depois a sua construção igualmente brilhante. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por você que assistiu. Se você que puder deixar um like para me ajudar na divulgação desse vídeo, para que esse canal cresça e a gente consiga estar sempre trazendo mais conteúdo para vocês. Se quiser comentar alguma coisa também eu agradeço. Mas isso é tudo, pessoal.